Estão felizes com Jesus? Glória, 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 glória. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, 51 e versículo de número 52. Marcos 14, 51 ao 52. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos presentes. Louvo a Deus pela oportunidade concedida para ministrar a sua palavra. Agradeço desde já ao pastor Samuel pela oportunidade, pela confiança de poder passar aos irmãos algo da parte de Deus. Hoje é um culto de ensino, e se é um culto de ensino, a gente vai aprender. Acho que todos têm a preocupação de falar a mesma coisa. O culto de ensino é um pouco diferente de outros cultos, né? Mas isso não quer dizer que somos proibidos de glorificar a Deus, de exaltar a Deus. E se você sentir a presença de Deus, você pode fazer isso, você pode glorificar a Deus. Mas o intuito mesmo é aprender. Mas se aprende também glorificando a Deus e enchendo da graça dele ao mesmo tempo que a gente aprende. Amém, queridos? Amém. Diz assim o texto. Quem encontrou, diga amém. Amém. Marcos 14, 51 e 52. E um jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Amém, queridos? Amém. Vamos ler de novo. E um jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Pode assentar. Amados, eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos os perigos de se vestir com um lençol. Os perigos de enrolar o corpo em um lençol. É perigoso fazer isso? A gente vai aprender nesta noite se é perigoso. Nesta época aqui, nesse texto aqui, Jerusalém estava passando pela noite mais escura da sua história. Jerusalém estava passando pela noite mais tribulosa da sua história. Que noite era esta? Noite em que Jesus estava sendo, de certa forma, encaminhado para a cruz, levado para a cruz. Esta noite em Jerusalém foi aquela noite em que Judas chamou alguns apóstolos, alguns discípulos, se reuniram em prol de trair Jesus, de entregar Jesus para aqueles que iam prender, que iam matar e que iam levar para o madeiro. E em meio a tudo isso, Judas toma a posição de destaque e ele começa a reunir com alguns e passaram para eles que aquele que ele o beijasse era Cristo, era o Senhor. Então Jerusalém começa a viver uma noite diferente na sua história. Jerusalém começa agora, a população de Jerusalém começam a ter
vários sentimentos distintos, cada um com a sua razão, cada um com a sua preocupação. Eu imagino quais os sentimentos passaram pelo coração daquele povo. Com certeza alguns ficaram preocupados, outros ficaram com raiva. Imagine você saber que Jesus está sendo levado para o madeiro, porque alguém está entregando, e alguém que faz parte da mesma equipe, do mesmo grupo. Sentimento de rejeição, sentimento de raiva em saber que Jesus prometeu, e agora está sendo morto, e nem todos entendiam de fato como era que aquilo se daria. Já estava profetizado, já era previsto, mas eles não queriam acreditar. Então imagina o tanto de sentimentos que permeavam o coração daquele povo. E em meio a tantos sentimentos, nós encontramos um que teve um sentimento um pouco diferente. Sentimento de curiosidade. Sentimento de curiosidade. Quando aconteceu o reboliço na cidade, quando alguns jovens olhavam pela janela de sua casa e via a multidão, uma série de pessoas conversando, e cada um com a sua razão, cada um querendo explicar o que aconteceu. E no meio desses grupos, irmão Nilson, surgem conversas e mais conversas, e cada um dá a sua razão, cada um fala o que acha, e aquela bagunça. E em meio a tantos sentimentos, eu encontro um sentimento no coração de um jovem um pouco diferente. Que sentimento? Sentimento de curiosidade. O jovem ficou muito curioso. Ficou tão curioso que ele não se preocupou com nada. Quando a curiosidade chegou no coração dele, ele simplesmente levanta, estava dormindo, coitado, deitado, dormindo. Quando aconteceu o reboliço, ele levanta, estava sem roupa, estava nu. E aí é um perigo. Até então eu achava que não tinha problema dormir pelado. Não. Achava que não tinha nada. Acusava bem ver, eu achava. Mas depois disso eu fiquei um pouco preocupado em dormir pelado. É meio complicado, porque o cara nu. Aí quando aconteceu o movimento, ele não teve tempo de procurar uma roupa para vestir. Talvez até tentou procurar uma calça, um short, uma camisa para enrolar no corpo, vestir e sair correndo, porque não tinha tempo. Estava passando o ponto, não tinha tempo de procurar roupa. A primeira coisa que ele viu foi um lençol. Aí o que ele faz? Ele pega o lençol, envolve o seu corpo em um lençol e segue o povo. Vamos embora. Simplesmente porque era um jovem muito curioso e queria saber o que estava acontecendo. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. Curiosidade é algo terrível. Aconteceu algo, o povo conta que um certo jovem ficou olhando no buraquinho do muro o tempo todo, olhou. E o cara passava todo dia, irmãos Marinhos, e viu o cara olhando no buraquinho do muro. Todo dia, um dia, 2 dias, 3 dias, irmão, 4 dias passaram, o cara olhando no buraquinho do muro. 1 mês depois, 2 meses depois, o cara olhando no buraco do muro, e ele curioso para saber, doido para saber o que estava acontecendo. E já se dizia que curiosidade matou um gato, não sei o porquê, mas matou. E aquela curiosidade terrível, um dia ele não aguentou, e o Itamar disse assim: não aguento mais, eu quero saber o que tem lá. E ele foi com a sua curiosidade. Quando chegou, bateu nas costas do homem, e o homem virou para ele e disse assim: o que foi? Ele disse: eu quero ver também, eu quero olhar também, eu estou curioso para saber. Pois não, pode olhar. Quando ele olhou, ele não viu nada além de uma terra vermelha e um ventinho que passava. E ele olhou e disse: rapaz, não vi nada. Olhou para o cara e falou assim: rapaz, não estou vendo nada, não vi nada. O cara falou assim: rapaz, eu estou aqui há 4 meses. 4 meses estou aqui, nunca vi nada. Tu chegou agora, já está querendo ver? Nunca vi nada também, porque ele veio agora, chegou agora, curiosidade. Mas amém? Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Então vamos lá. Quais são então os perigos de se vestir com lençol?
Quais são os perigos que esse jovem passou de simplesmente enrolar um lençol no corpo e sair correndo no meio da multidão para saber o que estava acontecendo? Em primeiro lugar, os que se cobrem com um lençol são o símbolo dos que seguem a Jesus sem compromisso. Eu vou explicar e você vai entender. Aquele jovem, para começar, não era um jovem comprometido com Jesus. Tanto é que ele estava distante. Tanto é que quando todos estavam presentes, o jovem estava dormindo. Como ele não tinha compromisso, ele sabia que seria rápido, seria coisa rápida, vou lá e volto, dou um pulinho lá, vejo o que está acontecendo e volto. Ele se enrolou com um lençol. Quem se enrola com um lençol, de fato não está preocupado e não está comprometido com alguma coisa. Porque se ele tivesse de fato a preocupação de seguir a Jesus de perto e de enfrentar as coisas que sobreviriam sobre eles, ele tinha vestido uma roupa. Os irmãos estão me entendendo? Mas ele disse assim: eu não quero compromisso com ele. Meu negócio lá é rápido. Só vou porque estou curioso. Então esse lençol me serve para ir lá, olhar o que está acontecendo e retornar. Ou seja, aquele crente não estava preocupado, aquele jovem não estava preocupado com a obra, não estava preocupado com o que estava acontecendo em Jerusalém. Ele simplesmente queria ver, e quem quer ver Jesus, segue Jesus de longe. A multidão sempre seguia Jesus, mas seguia Jesus de longe. Nenhum queria compromisso com nada, estavam todos ali presentes, inclusive aquele jovem, mas ele estava dizendo: eu não faço parte desse grupo, não vou nem me preocupar em vestir roupa, vou lá só para ver o que está acontecendo. Pessoas sem compromisso com a igreja, pessoas sem compromisso com a obra de Deus, pessoas sem compromisso com a obra, se enrola no lençol e vai. Mas vai com curiosidade. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 60. Primeiro que encontrar, pode ler mais rápido mesmo, tá? Lucas, capítulo 9, o versículo de número 60. Quem encontrou aí pode ler. Mas Jesus lhe observou, deixou aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Certo homem morreu. E aí o cara disse assim: rapaz, eu quero te seguir, mas deixa eu enterrar primeiro o homem que morreu. Aí Jesus disse assim: rapaz, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu, porém, siga-me. Jesus estava dizendo para aquele jovem que a obra era mais importante no momento do que esta ocasião. Jesus estava dizendo para ele, principalmente o que ele disse depois: aquele que não deixar pai, aquele que não deixar mãe, aquele que não deixar irmãos, por amor a mim, não é digno de mim. Para seguir a Jesus de perto, é preciso estar comprometido com Ele. Ou seja, Ele tem que ser prioridade. Eu sei que você tem as suas preocupações. Eu sei que você tem vários e vários questionamentos na cabeça, mas Jesus está dizendo: aonde está o teu tesouro, ali também está o seu coração. Aleluia. Por que Deus pediu a Abraão, Paulo? Pediu Isaac para Abraão? Abraão não tinha um filho? Tinha. Por que Deus pediu Isaac? Porque Deus sabia que o coração de Abraão estava em Isaac. Deus sabia que Isaac era mais importante do que qualquer outra coisa. Aí Deus disse assim: Abraão, você quer ser comprometido comigo? Então me dê Isaac. Passa para cá. Glória, glória.
Deus quer ser o centro da sua vida. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Deus quer ser a figura mais importante na sua vida. O jovem não se preocupou com isso. Ele simplesmente pegou o lençol, vestiu e foi. Aprenda uma coisa, queridos. Quer ter compromisso com Deus? Quer seguir a Jesus mesmo e não ficar no meio da multidão? Tenha compromisso com Ele. Nós estamos vivendo uma época, pastores, de pessoas totalmente descomprometidas. Totalmente. Eu estou falando não é só de irmãos sentados, estou falando de obreiros. Estou falando de pastores. Estou falando de crentes de forma geral. De pessoas que simplesmente não importam mais para o reino. E Jesus está dizendo assim, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga. Amém? Amém, querido? Amém. Eu sei que é um culto de ensino, mas você pode sentir a presença de Deus. Em segundo lugar, qual é o perigo, então, de se enrolar com o lençol, de se vestir com o lençol, como aquele jovem fez? Os que se cobrem com o lençol é uma simbologia, ou são aqueles que se vestem ou vivem de forma superficial. De forma superficial, ou são aqueles que vivem superficialmente. Como? Vamos entender. O jovem está no meio da multidão, correndo, todo mundo vestido, todo mundo comportadinho, e o jovem, com um lençolzinho enrolado no corpo. Mas no meio da muvuca, no meio do corre-corre, o que foi que aconteceu? Coitadinho, perdeu o lençol. Perdeu. Todo mundo correndo, empurra daqui, empurra de lá. E o lençol do cara se foi. E ele ficou pelado no meio da multidão. O povo olhava para o jovem, e o jovem pelado, nu, no meio do povo. Aí nós vemos que ele fugiu, saiu fora. Ou seja, era um evangelho superficial. Era um evangelho de aparência. Quando arrancaram aquilo que cobria a sua nudez, ele ficou totalmente desprovido e teve que fugir. Evangelho superficial. Vida de aparência. Aqueles que você pensa que tem, mas na verdade não tem. Dentro da igreja está cheio de pessoas que estão envoltos no lençóis, estão cobertos com lençol, e com isso eles estão dizendo assim: eu sou crente, eu participo dos cultos, eu vou, eu choro, eu canto, mas é superficial. É superficial. Ele está cantando aqui, mas de fato não está adorando, porque existe uma diferença muito grande entre cantar e adorar a Deus. Vive um evangelho superficial. Está aqui dentro, mas está mais preocupado com o que vai acontecer com ele amanhã do que o próprio culto de adoração a Deus aqui. Em vez de ele se entregar para Deus aqui e chorar nos braços dele, se entregar para Ele, se envolver com Ele, eles não se preocupam com isso. Evangelho superficial. Vou me enrolar no lençol, vou para a igreja, vou viver lá de aparência, o que der deu. Sabe? Pegou um verniz, passou na cara, e aí está brilhoso, a gente olha e diz assim: rapaz, esse cara é crente mesmo. Olha para aí, velho. Parece com crente. Tem uma simbologia de crente, mas é superficial. Primeira pessoa que pisa no pezinho dele,
mais ser crente. Primeira pessoa que fala mal dele, eu não quero mais ir para a igreja. É uma santidade aparente. Você acha que o cara é santo, mas na verdade ele está precisando de fato de um avivamento de Deus na vida dele. Você pensa que o cara de fato é santo, mas ele está precisando largar o lençol de lado e se ajoelhar aos pés de Jesus e dizer: eu não quero mais esse evangelho superficial, eu quero estar nos teus pés. Aleluias, aleluias. Você pensa que o cara tem, mas ele não tem. Você pensa que ele é, mas ele não é. Aí alguém diz assim: ah, mas não está na igreja. Sim, mas não quer dizer que é crente. Nem tudo que está na garagem é carro. Não é verdade? A garagem foi feita para carro, foi, mas pode estar uma bicicleta, um fogão velho. Na igreja não era para estar os crentes, era. Mas pode ter pessoas aqui que simplesmente vestiram um lençolzinho, botou um lençolzinho no corpo e disse assim: vamos para a igreja. Que doutrina, irmão? E está aqui para a gente falar mesmo. Somos um grupo de crentes que estão tentando ir para o céu. É ou não é? Nós estamos precisando de fato sair dessa superfície, sair, sabe, daquilo que é raso e viver uma outra dimensão. Abra sua Bíblia em Ezequiel 47. Ezequiel capítulo 47. Tem que ser rápido porque o tempo já está indo embora. Ezequiel 47, você vai entender mais ou menos. Versículo de número 3. Ezequiel 47, versículo de número 3. Pode ler, pastor. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Amém. Águas pelos tornou, deixa a Bíblia aberta. Águas pelos tornou, evangelho superficial. Estava certo? Estava bom já? Água no tornozelo, ou seja, água no tornozelo aqui, querido, são aqueles crentes que simplesmente se converteram, veio para a igreja, sentou no banco, está aqui, está cantando, mas não quer outra coisa. Sabe? Ele não quer mergulhar mais. Ele não quer uma outra dimensão. Ele quer só aquilo para a vida dele. São aqueles crentes de banco. Simplesmente crentes de banco. Lê o versículo 4. Lê aí, pastor. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Águas que me davam pelos joelhos, águas que me davam pelos lombos. Mas ainda não estava bom. Ele estava se aproximando do que é perfeito, mas ainda não era. Versículo 5. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Há momentos, queridos, que nós precisamos se aproximar de Deus, ao ponto de não nos conformar só com as águas nos tornozelos, ao ponto de não nos acostumar só com as águas nos joelhos, ao ponto de não querer ficar só com as águas aqui no ombro, mas queremos nos aproximar de Deus, de certa forma, que a gente não consiga mais nadar, que a gente não consiga mais caminhar sobre as águas, e de repente é preciso que a gente vá a nado. Deus quer que você saia dessa vida superficial e mergulhe nos seus rios. Deus quer que você saia dessa vida medíocre que nós vivemos e nadamos e mergulhamos nas
em verdade. A gente só vai se aproximar de Deus, de fato, sair da superfície, quando nós se jogarmos nas águas e dizer: meu Deus, eu não dou conta mais, as minhas pernas não aguentam mais, os meus braços não aguentam mais, os meus ombros já não suportam as águas, os meus pés já não sentem o chão, me leve, sou totalmente teu, estou na tua direção. Aí Deus fala: esse deixou o lençol, esse deixou a vida de superficialidade, deixou a vida, meu Deus, e começou a mergulhar no oceano do Espírito. Aquele jovem não entendia isso, irmãos marinhos. Logo simplesmente pegou o lençolzinho, botou no corpo e disse assim: rapaz, está tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. Só tem uma questão: um dia o lençol cai. Um dia o lençol, filho. Quem se veste com lençol, pastor, um dia o lençol cai. Está no meio da multidão, está tudo bem. Opa, vamos lá, para a multidão, está tudo bem. De repente o lençol cai e o cara fica pelado no meio do povo. Irmão, qualquer dia desse a gente perde o lençol. E aí eu quero ver o que vai acontecer. Terceiro lugar: os que se cobrem com o lençol são adeptos do pragmatismo. O que é isso? Vou explicar. Os que se vestem com lençol são aqueles que preferem o que dá certo em lugar do que é certo. Eles preferem o que dá certo no lugar do que é certo. O jovem sabia, irmãos marinos, que não era certo vestir com lençol, mas foi o que deu certo. É o que deu certo na hora. Ele sabia que era errado pegar o lençol e colocar no corpo e sair no meio da multidão, mas no momento foi a única coisa que ele achou. E disse que o brasileiro, ele dá um jeitinho em tudo. Já diz aí fora que quem não tem cachorro caça um gato. E aí vai. E ele disse assim: eu sei que não é certo, mas no momento é o que vai dar certo. Isso acontece muito em nossas vidas. Eu sei que eu não posso fazer, mas no momento, né, é o que tem para hoje. Eu sei que eu não posso mexer ali, é pecado, mas tem que dar certo, porque no momento é só o que tem. E aí o jovem perdeu de fato o direito de ser verdadeiro discípulo de Jesus, porque simplesmente ele disse assim: não, vai dar certo no momento, é isso que temos, e pronto. E aí aconteceu um erro. O que é isso, queridos? Ele achou que no meio da multidão, com um lençolzinho, não está certo não, mas é o que tem. E ele achou que ia ficar lá no meio da multidão e que ia ficar oculto, ninguém ia ver, ninguém ia perceber. De noite todo gato é pardo, né? De noite ninguém sabe de nada, todo mundo vestido. Irmão, lençol naquela época era usado, sabe para quê? Para enterrar defunto. Era um lençol de linho que enrolava os defuntos. Ele se vestiu com aquilo e disse assim: quem é que vai ver isso, rapaz? Nessa noite escura, uma confusão em Jerusalém, um corre-corre em Jerusalém, ninguém sabe de nada. Ih, rapaz, vou passar por crente no meio do povo. Vou passar por crente no meio, ninguém vai perceber. Mas ele se enganou, porque quando ele pensou que estava abafando, eu já disse, o lençol caiu. Irmãos, a gente precisa ser crente, não é só onde o povo está vendo. A gente precisa ser crente, não é só onde o povo vê. A gente precisa ser crente nas noites escuras da nossa alma. A gente precisa ser crente no meio da escuridão. O que é isso? É quando ninguém está vendo, quando ninguém vê, quando ninguém te conhece. Você acha que está só no meio de uma multidão e que você de fato está só. É ali que você precisa ser crente. E não aproveitar daquela situação que ninguém está vendo, que ninguém vê, que ninguém sabe. E aproveitar para fazer algo, para aprontar, para sair da graça de Deus. Tem pessoas que é crente aqui, quando viaja de férias, desvia. Tem pessoas que é crente aqui no primeiro retiro de mocidade que tem, ele vai, está longe do pastor, está longe do pai, está longe da mãe.
desvia, se afasta dos caminhos do Senhor. Deus está nos chamando para um compromisso sério com Ele. O jovem pensou que ia passar escondido no meio da multidão, mas não passou. Quando você pensa que ninguém te conhece, o povo te conhece. Eu ando aqui no ABC, estava andando com minha esposa esses dias e eu fiquei surpreso com as pessoas que me conhecem aqui. E eu achando que ninguém me conhecia. Eu estava achando que eu estava sozinho no meio da multidão. Eu cheguei ali, num grupo ali, atrás do caminhão de mudança, coitado. Cheguei no povo ali, eu procurei. Quando terminou, o cara, Pai do Senhor, meu pastor. Puxa, você não me conheceu? Eu falei, não, mas eu te conheço. Quando você pensa que ninguém te conhece, o povo te conhece. E quando você está lá fora, achando que ninguém te conhece, você aprontando lá fora, o cara está olhando e dizendo assim, que lá diz que é crente. A gente tem que deixar o lençol de lado, esquecer o lençol e fazer um compromisso com Deus para ser crente. Quando o povo está vendo e quando o povo não está vendo. Já contaram a semana passada um certo rapazinho que gostava de beber? Vocês sabem disso, só para a gente relembrar. E ele foi para outra cidade distante. Chegou lá, quando desceu na rodoviária, falou assim, é hoje, meu filho, ninguém está me vendo, estou longe de todo mundo, estou longe do pastor, vou tomar uma cachaça, não quero nem saber. Pediu uma cachaça, bebeu, gostou, pediu a segunda, pediu a terceira, gostou, pediu a quarta, gostou. O cara olhou para ele assim e falou, pai. Falei, pastor, o senhor é bom para beber, né? Parabéns. Ele, como assim, pastor? Falou, não, minha mãe congrega lá na igreja do Senhor, lá no Jardim ABC. E ela, quando vai lá, participa dos cultos com o Senhor, eu te conheço. Mas no ABC é pastor, mas aqui é um bebundo, aqui de terra não. Quando a gente pensa que ninguém conhece, tem alguém para nos conhecer. Amém, queridos? Amém? Quando a noite for escura, se vista normalmente, esqueça do lençol, que lençol dá prejuízo. Vamos terminar então? Quem se cobre com o lençol está imobilizado. Quem concorda, diga amém. Por que está imobilizado? Porque se veste com o lençol. Porque o cara enrola o lençol no corpo, mas ele precisa segurar o lençol. E se ele está segurando o lençol, ele está imobilizado. Além de não ter movimentos, as suas mãos estão ocupadas para poder segurar. E se as suas mãos não estão sendo usadas, as suas mãos estão sendo imobilizadas. Qual é o perigo de se vestir com lençol? É o perigo de ficar imobilizado, de não fazer mais nada, de não querer fazer mais nada. O coitado está lá espremido, o povo empurra daqui, empurra dali, ok, vou fazer o quê? Se solta o lençol cai. Se solta o lençol cai e fica pelado. E foi o que aconteceu. Quando ele viu que não tinha mais jeito, ele soltou o lençol e fugiu. Desocupou as mãos. Mas enquanto as mãos estavam ocupadas, eles estavam imobilizados. Olha para mim, queridos. Quem se veste com lençol está com as suas mãos imobilizadas. Mãos atadas. E mãos atadas não pode abençoar. Quem está com as mãos amarradas, quem está com as mãos atadas, não pode abençoar ninguém. Sabe? Ele vem para a igreja, ele poderia ser um canal de bênção de Deus para a vida das pessoas. Ele vem para a igreja, ele poderia ser um canal de Deus para elas, para abençoar. Mas como é que abençoa? As mãos estão totalmente imobilizadas. Está vivendo um evangelho superficial. Não está se preocupando com o que está acontecendo no meio da igreja. Vem para a igreja e vive só para ele. Então, mãos atadas não pode abençoar. Quem tem mãos atadas não ajuda na igreja. A igreja está precisando de ajuda? Está, mas como é que ajuda? Se as mãos estão atadas. Como é que ajuda se o lençol não deixa? Está precisando fazer alguma coisa na igreja, até que ele poderia fazer, mas não vem porque as mãos não podem contribuir, as mãos estão fechadas, as mãos estão atadas. A gente poderia fazer um evangelismo na cidade, sair de casa em casa evangelizando, entregando literatura, mas como é que vai?
as mãos ocupadas segurando o lençol. Eu poderia fazer alguma coisa esse ano, mas estou imobilizado. Irmãos, deixe o lençol cair como fez aquele homem. E ó, e foge. E venha para cá e queira viver um novo recomeço de Deus. Dizer assim: Senhor, eu entrego isso, sei que não posso viver com isso, esse lençol está me custando muito, eu abro mão dele, eu jogo para lá, vou de novo retornar para a tua casa e vou recomeçar. Nós estamos precisando fazer isso. Precisamos fazer isso. Que Deus nos abençoe e nos ajude a fazer isso. Nós estamos precisando, querido, de um recomeço. O nosso evangelho está perdeu um pouco o foco, sabe? Perdeu. Não existe mais aquela essência de adoração. Graças a Deus, a nossa igreja aqui está retornando isso. Está voltando. Mas na maioria das igrejas não tem mais aquela essência de adoração. São shows. Pessoas que vão para se apresentar, pregadores que vão para se apresentar, e quando termina o congresso, ele liga e pergunta assim: quem foi o melhor no congresso? Quem saiu melhor? Quem arrebentou mais? E o reino? E as almas? E o nosso povo sedento, precisando de uma palavra, precisando de um conselho, precisando de uma mão amiga, precisando de alguém que abrace, que chore com eles. Você vai num congresso desse e você vê as pessoas se apresentando, simplesmente se apresentando, de forma artística, é simplesmente um artista gospel. Se apresenta na igreja, traz o seu sermão, vende os seus DVDs. E o reino? E a obra de Deus? E o povo? Deus está precisando de pessoas. Não importa de onde, mas de pessoas que se comprometam com Ele. Aleluia. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho sede de Deus. Eu não sei se você tem sede de Deus como eu tenho, mas eu tenho. Tenho as minhas dificuldades? Tenho. E são muitas. Tem hora que eu estou igual ao apóstolo Paulo. Aquilo que eu gostaria de fazer, eu não faço. Aquilo que eu gostaria mesmo de fazer, não consigo. Paulo estava dizendo: eu quero orar mais, mas não consigo. Eu quero buscar mais, mas eu não consigo. Eu quero viver mais para ti, mas não estou conseguindo. Olha para mim, queridos. Aleluia. Deus está olhando para você, está enxugando as suas lágrimas e está dizendo assim: o que eu quero é isso. Aleluias. O que eu preciso é isso, de pessoas que tenham vontade, de pessoas que simplesmente não vêm aqui para se apresentar e para achar que é mais santo do que ninguém, de pessoas que não simplesmente chegam aqui e acham que é o melhor pregador, que é o melhor cantor, que é o veterano da coisa. Deus não está nem aí para você. Deus está olhando nessa noite e procurando verdadeiros adoradores, pessoas que queiram deixar o lençol. Chegar até aqui com o coração despedaçado, chegar aqui como ninguém, como um pó, como cinza, como um pecador, e se jogar aos pés dele e dizer: Senhor, tu sabe do desejo do meu coração de fazer a tua obra. Quantos têm esse desejo, queridos? Quantos têm? Eu quero que tem. Porque tem pessoas que não têm. Aleluia. Deus quer nos ajudar a fazer isso. Se coloca de pé em nome de Jesus. De pé, meu amado. Que bom seria, né, que todos aqui tivessem essa preocupação de viver um verdadeiro evangelho, independente do que os outros vão pensar, vão achar, vão dizer.
Mas o desejo, amado, tem que brotar no seu coração. Tem que brotar no meu coração. Feche seus olhos agora. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Aleluia. Eu sei que é um culto de ensino da palavra de Deus. Mas eu quero orar por você, para Deus derramar graça sobre a sua vida. Deus derramar unção sobre a sua vida. Feche seus olhos agora. Enquanto o pastor canta aqui, feche seus olhos. Vamos chamar por Ele. De todas as coisas bem, não guarda cuidado, não queiras hoje recusar a graça do Salvador. No nosso coração. Pode te abençoar. Cante com a sua alma. Queridos, escuta aqui, meu amor. Eu me lembro de quando eu era adolescente, do tamanho do teu filho, Luciano. O tamanho do teu filho. E comecei a andar com meu pai. De cidade em cidade, de roça em roça. Meu pai ia com um grupo por nome Mensageiro e eu ia atrás. E eu me lembro que um culto à tarde, num sol quente, numa casinha baixa, no meio da roça, as galinhas cantando no terreiro, as vacas do outro lado, e a gente no sol quente. Os 4, 5 irmãos. O cara começou a pregar sobre a crucificação de Jesus. E ele fez um resumo da crucificação. E enquanto ele pregava aquilo, eu senti um chamado de Deus tão forte na minha vida. E eu disse: Senhor, eu quero fazer isso por teu reino. Muito tempo passou e eu esqueci, fui esquecendo. Mas foi o primeiro encontro que eu tive com Deus, de eu olhar assim no meio da roça e dizer assim: meu Deus, eu quero isso. Eu sei que num culto como esse pode brotar no coração de alguém o sentimento verdadeiro de querer deixar esse lençol de lado, de querer largar essa coberta velha e viver um evangelho real. Eu me lembro que minha esposa queria
ia ser batizada com o Espírito Santo. E a gente ia congresso, culto, festividade, 500 pessoas. Eu tinha um culto na minha igreja, um culto grande, de toda terça-feira, de uma série de mais de 500 membros. Mas ela foi batizada em um dia com 3 ou 4 pessoas. Enquanto buscava no meio da multidão, nada acontecia. Mas de um dia que a gente achava assim que não ia acontecer nada, que a noite foi perdida, Deus batizou com o Espírito Santo. Se eu estou sentindo de Deus fazer isso, eu vou fazer isso. E eu quero chamar essas pessoas que estão sentindo no coração agora o desejo de deixar o lençol cair